Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o dia da independência do Brasil e o aniversário, de 200 anos de independência. Então, vou estar fazendo um vídeo especial para falar sobre o papel da maçonaria neste evento tão importante da história brasileira. Para quem já está nos controladores do mundo, eu fiz um bloco, uma parte de 3 aulas sobre o papel da maçonaria no Brasil nos últimos 200 anos e a sua influência na política, educação e cultura do país. A maçonaria está no Brasil já, ela praticamente influenciou tudo no Brasil já há até mais de 200 anos, como eu demonstrei com documentos da inteligência britânica aqui neste curso. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Agora, por que eu vou falar desse assunto? E porque eu já comentei, até mesmo lá no Telegram, eu falei, tem muitas pessoas que falam, Débora, como é que você converteu o seu marido que era ateu para o cristianismo? Bom, a conversão dele aconteceu enquanto eu fazia esse curso, porque quando eu comecei a mostrar os fatos de que Deus existe, de que tem muitas pessoas que adoram Satanás, então foi quando ele começou a despertar. Então eu recomendo esse curso principalmente para pessoas que querem aí acordar o parceiro, a parceira que é ateu e ainda não entende que tudo é espiritual. Por isso eu tô deixando 30% de desconto para vocês hoje, tá, galera? Hoje. Então o preço ele é R$700, tá com 30% de desconto. Eu recomendo entrar porque de vez em quando eu adiciono episódios novos, que nem agora eu vou estar adicionando um episódio sobre a Ordem dos Jesuítas, na qual eu vou estar até usando 2 livros brasileiros que foram escritos por um bispo católico brasileiro, 2 bispos diferentes católicos brasileiros, e eu também vou estar usando mais um outro livro ali bem bacana, que eu vou disponibilizar o PDF do outro livro para vocês, para quem está no curso. Eu vou disponibilizar páginas desses livros aqui também para quem vai estar no curso. Então, se inscrevam hoje, 30% de desconto. Então, vamos para o tópico deste vídeo. Então, para quem não sabe, a independência do Brasil foi um evento totalmente maçônico. Inclusive, quando a gente observa aqui, neste site sobre o Grande Oriente do Brasil, maçônico, vocês podem ver aqui, o logo e tudo mais, o Grande Oriente está fazendo também 200 anos, que coincidência. Então, o Grande Oriente maçônico no Brasil tem a mesma idade da independência. Nossa, que grande coincidência do destino, Caramba! Então, vocês podem ver, um tá ligado com o outro. Vamos falar agora, olha só, se vocês pesquisarem, qualquer maçom vai reconhecer que sim, a independência do Brasil foi um evento maçônico, tanto que a bandeira do Brasil ela foi feita por maçons, o hino brasileiro foi feito por maçons, e Dom Pedro I, que foi quem proclamou a independência, o imperador português que proclamou a independência, ele era maçom. Então, o que aconteceu? O que foi esse evento da independência? Como já explicado nos Controladores do Mundo, eu vou resumir aqui para vocês, a maçonaria ela tem conflito entre si. Alguns chamam da maçonaria azul versus a maçonaria vermelha. Como fala aqui, o líder da maçonaria azul, que era o grão-mestre do Grande Oriente Basílico, José Bonifácio, que estava por trás do movimento da independência, era a maçonaria conservadora. E do outro lado, a gente tinha Gonçalves Ledo, Cunha e o Cônego Januário da Cunha Barbosa, que pertenciam à maçonaria liberal, que era a maçonaria vermelha. Então, sabe como hoje eu falo para vocês que na política são os da direita e da esquerda é 2 asas do mesmo pássaro e esse pássaro é a fênix da nova ordem mundial? Pois é, na maçonaria é assim também, que a maçonaria ela é como se fosse uma cebola, tem camadas, você vai descascando, quanto mais dentro você está da maçonaria, como eu já expliquei aqui, eu usei 60 livros, todos escritos por maçons, alguns dos ritos francês, inglês e escocês e egípcio também. É assim, você vai entrando e conforme você vai indo, você vai aprendendo cada vez mais e você vai encontrando novas camadas, porque os maçons são assim. Tudo que é símbolo, tudo que é ritual tem muitos significados. E você só vai aprender os significados verdadeiros quando você já entrou lá num nível mais alto, num grau mais alto. E para quem não sabe, tem mais graus além do grau 33, tá? Não é só no 33, não. Esse aqui pertence ao rito escocês, mas tem outros ritos que vão além disso. Então, a maçonaria em si, ela tem essas tretas, digamos, a maçonaria entre a vermelha e a azul, a liberal e a conservadora. E isso acontece porque Satanás é o pai da mentira. E os maçons, para quem é maçom aqui e se sente ofendido, vocês servem a Satanás. Porque quando você entra para a maçonaria e você faz o juramento, o ritual do 1º grau, do 2º grau, do 3º, 4º, 5º, por aí vai, toda vez você está fazendo um juramento de lealdade a quem?
Será que essa lealdade é o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel? Será que é isso? Porque não é lealdade a Jesus Cristo, isso aí todo mundo sabe. Inclusive os maçons acreditam que Jesus foi só um mestre maçom, ele não era filho do Senhor de acordo com os maçons. Eles querem remover a divindade de Jesus Cristo, eu já falei, né, para vocês várias vezes isso. Então não é uma ordem cristã, a maçonaria não é uma ordem cristã, pelo contrário. Quem está aqui dentro já sabe tudo, né? Não preciso nem falar muito. Então vamos voltar à questão da independência do Brasil. Então o que ocorreu é o seguinte, em 1800, foi quando a maçonaria começou a se infiltrar pesadamente no Brasil, e não só no Brasil, na América do Sul inteira, né? O Uruguai foi um dos países que teve uma das primeiras lojas maçônicas da América do Sul, inclusive. Quando isso ocorreu, a gente viu que a maçonaria estava tendo um conflito entre si. Então, este conflito foi o que levou à independência do Brasil. Por quê? José Bonifácio queria que houvesse, então, essa independência. E como vocês podem ver, Dom Pedro I, que ele era o grão-mestre, em 14 de setembro, ele foi iniciado grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Ele também era membro de outra sociedade secreta, criada por José Bonifácio, o Apostolado. José Bonifácio era membro da maçonaria azul, conservadora. Ou também a Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz. Então tem várias, como explicado nos Controladores do Mundo, tem várias ordens que pertencem, todas elas estão sob o guarda-chuva da maçonaria. Dentro da maçonaria tem várias outras ordens menores, como eu falei, é uma cebola, né? Você vai descascando. Então ele já pertencia a várias dessas ordens e tudo mais, ele ocupou o mais alto cargo do apostolado, então Dom Pedro I era um maçom de alto grau, e a gente tinha José Bonifácio, que teve um papel integral nisso também. Em 1822, José Bonifácio acusou o grão-mestre de conspirar contra a monarquia de Portugal. Por quê? José Bonifácio pertencia à maçonaria azul conservadora, então eles eram fãs, eles defendiam a monarquia, enquanto a maçonaria vermelha liberal ela queria a independência. Na Revolta Farroupilha de 1835 e 1845, que eu fiz uma aula só sobre isso, tá aqui na parte do Brasil só sobre isso, a gente viu a mesma história acontecendo numa escala menor, que era o Rio Grande do Sul versus o Brasil, no caso. Então, isso, gente, está por trás de tudo. As pessoas pensam, mas a maçonaria é boazinha porque ela fez independência e tudo mais. Não, ali era dois grupos maçônicos com conflito de interesse. E eram os interesses deles e não o da população. Porque quem que a maçonaria serve não é Jesus Cristo. Inclusive, na aula sobre os jesuítas, a gente vai ver umas coisinhas interessantes aí. Mas tudo bem, então José Bonifácio acusou o grão-mestre do Oriente de conspirar contra a monarquia e de articular um plano para matar Dom Pedro I e implantar uma república brasileira. Então, em 1822, José Bonifácio terminou uma devassa contra os maçons vermelhos, que eram acusados de conspirar contra o governo estabelecido e espalhando contra eles as maiores calúnias e tudo mais. Então, assim, é umas tretas, assim, uma conspiração, um esfaqueia o outro pelas costas. Dentro da maçonaria é isso, os caras acham que é tudo irmão, negativo, porque tem ritos diferentes. Por exemplo, a gente vê a maçonaria inglesa e a francesa, que também é a vermelha e a azul, sempre tretaram entre elas. A maçonaria inglesa e a escocesa, tretaram entre eles. A maçonaria está por trás de todos os movimentos de independência da história. Revolução Francesa, guerras no Reino Unido, tudo, pessoal. A independência dos Estados Unidos, inclusive, certo? Tem até uma cidade que eu estava lendo num outro artigo aqui falando de uma cidade que ela é feita totalmente maçônica, totalmente maçônica. Não só a questão de Brasília, né? Eu fiz uma aula que eu falei dos Controladores do Mundo sobre Brasília, que foi feita totalmente com simbologia maçônica. Então, continuando aqui a nossa história. Então, teve essa treta entre os dois tipos de maçons, e daí o que aconteceu foi, o imperador Dom Pedro I, que era da maçonaria azul, passa então a apoiar Bonifácio, claro, porque eles eram irmãos do mesmo lado da maçonaria, e eles têm, por juramento, têm que servir os seus irmãos maçônicos. E inicia-se então um período de perseguição aos maçons da esquerda, os maçons vermelhos. Então, naquela época, Dom Pedro I até passou uma lei querendo proibir os maçons vermelhos de congregarem, terem a sua ordem, enquanto os maçons azuis continuavam fazendo as suas patifarias ali.
Então, Januário Barbosa foi preso, que também era um maçom, e além de outros maçons que foram presos, e o Gonçalves Ledo, que liderava a Maçonaria Vermelha, foi obrigado a fugir para Niterói e buscar asilo em Buenos Aires, uma cidade também totalmente maçônica. Com a vitória dos partidários de José Bonifácio, os membros do apostolado passaram a dominar a Assembleia Constituinte, que foi instalada em 1823. E o Grande Oriente, que estava ligado à Maçonaria Vermelha, fechava suas portas, mas depois acabou ali, os caras voltaram igual para o Brasil, isso não é um mistério para ninguém. E o segundo grão-mestre, Dom Pedro, ocupou o cargo de 4 de outubro de 1822 até 25 de outubro de 1822, ali do Oriente deles. Então, o que ocorreu ali, pessoal, foi realmente, como fala aqui, né, o José Bonifácio, o grão-mestre do Grande Oriente Basílico, líder da maçonaria azul, conservadora, queria, na verdade, mesmo ele apoiando a monarquia, ele queria uma independência do Brasil com o estabelecimento de uma monarquia ligada à Europa. Então, olha a ilusão. Os caras achando, ele quer uma independência, enquanto que a maçonaria conservadora azul era ligada à monarquia. Então, como é que uma maçonaria ligada à monarquia queria a independência? O que ele queria era estabelecer essa monarquia específica brasileira, uma monarquia brasileira que estaria ligada à Europa. Já o cara da maçonaria esquerda, o Gonçalves Ledo, líder dos maçons liberais, eles alimentavam um rompimento imediato com a metrópole e a proclamação de uma república específica. Uma república brasileira que não teria ligações nenhuma com a monarquia. Então, no primeiro ano do Império do Brasil, Dom Pedro I acaba rompendo com as duas facções por acreditar que seu poder de monarca estaria ameaçado por eles. Óbvio, né? Porque é um querendo, desculpem a expressão, um querendo comer o do outro, né? Então, apesar da proibição do funcionamento das lojas maçônicas, muitos maçons continuaram a se reunir às ocultas e tudo mais e seriam os protagonistas da queda de Dom Pedro I. Então, os maçons usaram Dom Pedro I para proclamar a República do Brasil e depois faquearam ele pelas costas e removeram ele do poder em 1831. Então, vocês acham, pessoal, que esse povo aí que é um tentando ferrar o outro, vocês acham que isso aí é uma ordem cristã? Negativo, negativo. Quem eles servem não é Jesus Cristo. E aqui continua, eu vou até deixar esse link, se alguém quiser ler ele, que aqui tem toda a história, eu vou deixar o link embaixo na descrição, mas todo o que eu aprendi, todos os livros que foram livros brasileiros, livros escoceses, livros ingleses, eu coloquei tudo aqui nesse estudo. Então, para resumir, a maçonaria, ela proclamou a independência do Brasil para os seus próprios interesses e, claro, a população depois sofre as consequências. Se alguém quer argumentar, foi bom a independência, foi ruim a independência, eu não vou falar sobre isso. O que eu queria falar aqui mesmo, o que eu queria expor, é que a maçonaria está por trás deste evento e foi, como vocês podem ver ali, para os próprios interesses das facções maçônicas que brigam entre si, porque o diabo é o pai da mentira, então os próprios servos deles são enganados constantemente. Então, eu recomendo que, se vocês quiserem entrar nesse estudo, foi o estudo mais completo que eu já fiz, acho que é o mais completo no idioma português sobre a maçonaria, visto as fontes que foram usadas, e agora eu vou estar adicionando uma aula nova sobre os jesuítas. Então tá aqui os 30% de desconto, não é esse preço, não é R$700, o link que vai estar aqui vai estar com o preço mais baixo, com 30% de desconto, que foi o preço que eu vendi esse curso já lá no início, quando eu lancei. Então eu recomendo que vocês entrem, mostrem mulheres que têm maridos ateus, mostrem para os seus maridos, para que eles vejam que não só Deus existe, como o que a gente vive aqui, é o quê? É uma batalha espiritual acima de tudo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada, aproveitem o feriado e tenham todos aí um ótimo dia.